Existem momentos na astronomia que transformaram a nossa compreensão dos céus. O que ele descobre são as leis do movimento planetário. Disparos de imaginação do céu. Pontos de virada que causaram uma mudança no modo como pensamos no cosmo. Uma vez que se chega e diz que essas coisas se movem em elipse, bum, é quando o modelo funciona. Eles mudaram a nossa percepção da Terra e do nosso lugar no universo. Essas estrelas estavam pelo menos 10 vezes mais distantes do que qualquer estrela que sabíamos estar na nossa galáxia. Nossas imaginações podem agora correr soltas. Podem existir alienígenas lá fora para vir nos devorar. Em um universo de possibilidades infinitas. De repente, uau! Nosso universo pode ser muito, muito maior do que pensávamos inicialmente. Essa é a história da obsessão da humanidade com o céu. E os modos com que nossos ancestrais compreenderam o universo. Essa é a história de como nos transformamos de um mundo regido por seres sobrenaturais a um cosmo revelado pela astronomia científica. Essa é a história do avistamento de outros mundos e da descoberta do nosso verdadeiro lugar entre eles. Essa é a história do passado através dos céus. Ao longo de milênios, nós passamos de um cosmo místico governado por seres sobrenaturais a um universo racional, onde a ciência e a matemática eram supremas. Vimos a nossa Terra plana ser transformada em uma esfera e a imaginamos no centro de tudo, orbitada pelo Sol, Lua, planetas e todas as estrelas no céu. Então, em 1543, um astrônomo chamado Nicolau Copérnico propôs que o Sol, e não a Terra, era o centro do cosmo. Mesmo neste novo modelo, tudo ainda estava contido dentro de esferas cristalinas concêntricas. Mas essa ideia estava prestes a vir abaixo. Em 1577, um grande cometa passou perto da Terra. Ele ficou no céu por mais de 2 meses. O cometa de 1577 foi extraordinário porque temos observações feitas dele em todo o mundo, no Peru, Japão, Itália, Turquia. Então é um momento que ficou marcado no tempo. As pessoas acreditavam que os cometas eram grandes bolas de fogo e diferentes culturas contavam histórias que os descreviam como várias criaturas. Os povos aborígenes australianos acreditavam que eles eram o espírito maligno de uma serpente do arco-íris. Outras culturas viam os cometas como dragões que cuspiam fogo. Na maioria dos casos, eles eram vistos como presságios de azar. Mas o grande cometa de 1577 proporcionaria uma das maiores transformações na astronomia em 1400 anos. No reino da Dinamarca estava um homem que se sentiu inspirado a levar a astronomia a um novo patamar. Ele era um observador do céu dissidente que usava um nariz de latão, após seu nariz de verdade ter sido decepado em um duelo. Ele vivia em um castelo e tinha um bobo da corte próprio.
O nome dele era Tycho Brahe. Tycho Brahe era o astrólogo do rei da Dinamarca. Então a precisão era máxima. Na época, a astrologia e a astronomia ainda eram inseparáveis. E as pessoas acreditavam que saber como os céus funcionavam podia ajudar a prever os acontecimentos da Terra. Ele queria compreender o funcionamento do universo para tornar suas predições astrológicas mais exatas. Então, ele também é extremamente famoso como astrônomo. Assim como tudo em sua vida, quando se tratava de astronomia, Brahe não fazia nada pela metade. Tycho Brahe monta o maior observatório do mundo na ilha dele, a ilha de Hven. Eu acho que 1% do orçamento operacional da coroa da Dinamarca era dedicado ao financiamento da ilha de Tycho. Com recursos quase ilimitados fornecidos pelo rei da Dinamarca, Brahe começa a trabalhar enchendo seu observatório com os instrumentos astronômicos mais avançados vistos até aquele momento. São instrumentos usados antes do telescópio, então ele manda criar enormes sextantes e quadrantes que demandam várias pessoas para controlá-los e registrar os dados. Os instrumentos inventados por ele permitiram que ele medisse com a maior precisão possível as posições dos planetas e das estrelas no céu noturno. Mas não era só nos planetas e nas estrelas que Brahe estava interessado. Outra coisa que ele viu estava prestes a mudar a nossa compreensão do universo para sempre. Em 13 de novembro de 1577, Brahe viu o grande cometa de seu observatório. Ele começou a traçar a rota dele. Os cálculos dele mostraram que o grande cometa estava passando pela órbita de Vênus. Mas, segundo o conhecimento vigente, isso não era possível. Nessa época, as pessoas acreditavam que tudo no cosmo era contido dentro de esferas cristalinas concêntricas. O conceito de esferas cristalinas não era só uma metáfora para as pessoas nessa época. As pessoas achavam que elas eram mesmo esferas cristalinas. Brahe pensou que era impossível que o cometa estivesse seguindo essa trajetória. As esferas cristalinas deveriam tê-lo parado no meio do caminho. Ele percebeu que o único jeito do grande cometa ter seguido esse caminho teria sido se as esferas cristalinas simplesmente não existissem. Na verdade, o cometa de 1577, na interpretação dele, estilhaça essas esferas cristalinas. Após 2000 anos, as esferas cristalinas desapareceram. E com o conceito de um universo centrado no Sol tomando posse, a porta estava aberta para uma nova era da astronomia. Mas ainda havia um conceito antigo que perdurava. A crença de que tudo no céu se movia em círculos perfeitos. Foi assim até a chegada de um novo astrônomo brilhante. Johannes Kepler foi um astrônomo e matemático alemão que trabalhava em Praga. Ele decidiu estudar astronomia quando era criança, após ter testemunhado o grande cometa de 1577. Kepler acreditava que Deus tinha criado o universo e, portanto, ao observar os movimentos das estrelas e dos planetas, você vislumbraria o desdobramento do plano de Deus. Ele decidiu que todo o conhecimento da astrologia clássica e medieval devia ser descartado e devíamos começar de novo
com uma nova astrologia reformada baseada completamente em observações empíricas. A maioria dos astrônomos ainda acreditava que tudo no universo se movia em círculos perfeitos. Mas essa teoria não conseguia explicar como as pessoas viam os planetas se movendo no céu. Então, por mais de 1.500 anos, usou-se um conceito chamado epiciclo, no qual os planetas se moviam em órbitas que pareciam com circuitos espiralados. E essa ideia funcionou muito por muito tempo, mas esses epiciclos são muito confusos. É muito difícil trabalhar com eles. Kepler queria simplificar esse modelo do cosmo. E ao ter acesso às observações de Tycho Brahe, ele começou a recalcular as órbitas dos planetas. A grande contribuição de Kepler foi ele ter tomado as análises de Brahe, os dados super precisos de Brahe, e começar a calcular. Conforme Kepler conferia os dados, ele teve uma ideia tão linda em sua simplicidade que ele não acreditava que ninguém tivesse pensado antes. Os planetas não se moviam em círculos. Eles se moviam em elipse. Para obter uma órbita elíptica, você imagina uma órbita circular e você esmaga ela, então fica num formato mais ovalado. E é uma mudança enorme. Aparentemente, os planetas não fazem círculos perfeitos. Na verdade, o que ele descobre são as leis do movimento planetário. Uma vez que Kepler chega e diz que essas coisas se movem em elipse, bom, é quando o modelo Copérnico funciona. Kepler publicou suas novas leis do movimento planetário em 1609, em um livro chamado Astronomia Nova. Ele tinha criado uma descrição dos movimentos dos planetas que eliminava a necessidade dos epiciclos. Mas isso era só uma teoria. O homem que finalmente comprovaria isso também descobriria a força que mantinha o universo unido. E se tornaria, possivelmente, o cientista mais famoso de todos os tempos. Na Inglaterra do século XVII, Isaac Newton era um homem determinado a reescrever praticamente todos os livros existentes. Ele era um gênio que tornou a atenção à filosofia, ciência, matemática e até a alquimia. Hoje podemos lembrar dele como sendo físico, astrônomo e matemático. Mas na época ele trabalhava no contexto da filosofia natural, que era um modo mais holístico de compreender o universo. Newton era um homem profundamente religioso que acreditava que a ciência podia revelar o grande plano de Deus para o universo. Ele também era um radical. Por milhares de anos, a hipótese era que as coisas no espaço funcionavam de modo muito diferente do que na Terra. Mas Newton tinha outras ideias. Além de criar leis simples para explicar o que acontece aqui na Terra, mais importante ainda, ele diz que essas mesmas leis funcionam fora do planeta Terra. Isaac Newton afirma que todo o universo é governado por uma única lei, a lei da gravidade. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza. E é a força de atração que qualquer objeto que tenha massa vai sentir em relação a outro. Newton precisava de algo para provar a teoria de que a gravidade funcionava do mesmo jeito em todo lugar do universo. E em 1680, a prova veio do espaço sideral. O cometa de 1680 era incrivelmente brilhante e dava para ser visto durante o dia. E ele se tornou tópico de desentendimento entre o círculo de Newton porque as pessoas veem o cometa passar em 1680 e depois outro cometa retorna em 1681.
Então surge a pergunta, será que é um cometa ou são dois cometas? Newton percebe que a teoria da gravidade tinha a resposta a essa pergunta. Na mente dele, os cometas de 1680 e de 1681 tinham que ser um único cometa. Ele dizia que ele tinha percorrido por todo o sistema solar uma vez, antes que a gravidade do Sol o tivesse oscilado novamente. Quando as pessoas descobrem que era um único cometa, elas compreendem que ele tinha dado a volta no Sol e que ele estava voltando pelo outro lado da órbita dele. Newton percebeu que a gravidade do Sol fazia com que o cometa seguisse um caminho elíptico pelo cosmo. Então, será que a gravidade também concordava com a teoria de que os planetas se moviam em órbitas elípticas? Se imaginarmos que eu estou jogando uma bola para você, que é um planeta recentemente formado com alguma velocidade inicial, ele iria em linha reta até você. Mas se nós ligássemos no centro do ambiente alguma força atrativa, que seria a gravidade do Sol, esse planeta não iria em linha reta até você e também não iria para o centro do Sol. Ele formaria uma órbita curvada, que seria elíptica. Órbitas elípticas alimentadas por gravidade. Essa era a cola que mantinha o universo unido. Nós finalmente tínhamos um modelo preciso do nosso sistema solar. Bom, quase. Mas antes que pudéssemos engrandecer o nosso conhecimento dos céus, tínhamos um importante problema terreno para resolver. Com o início no século XVI, vastos impérios coloniais começaram a se espalhar pelo planeta. Houve uma corrida para conquistar e explorar as riquezas de territórios recentemente descobertos. Para nações navegantes como a inglesa, espanhola e francesa, poder navegar com precisão e segurança era essencial. Tem um exemplo de um navio que estava perdido no oceano, tentando descobrir onde eles estavam em meio ao vasto oceano aberto, enquanto centenas de membros da tripulação morriam de escorbuto. Essa era uma situação realmente de vida ou morte. Em 1707, um erro navegacional fez com que uma frota de navios colidisse com as Ilhas Sorlingas, na costa sudoeste da Inglaterra. Foi um dos desastres marítimos mais mortais da história. Mais de 2.000 marinheiros perderam a vida. Esse acontecimento se tornou um clamor público, dizendo que não era certo que as pessoas saíssem para comercializar para a Inglaterra e morressem na volta. Apesar dos marujos poderem usar o Sol e as estrelas como bússola, não era suficiente para saber qual direção eles estavam seguindo. Assinalar a posição exata deles era um problema. Eles podiam usar as estrelas polares para descobrir a latitude, a posição a norte ou sul. À noite, você mede o quão distante a Polaris está no horizonte e a qual grau. Essa é a sua latitude. Para obter a posição exata, os marinheiros também precisavam saber a longitude deles, a posição a leste ou oeste. E isso era quase impossível. Devido à rotação da Terra, não tem nenhuma característica distinta a leste ou oeste, então tem que criar uma e afirmar arbitrariamente que esse ponto é agora o grau zero de longitude. Você pode fazer isso. Mas se você sair desse ponto, fica muito, muito difícil saber exatamente qual é a sua longitude. Desde o século II a.C., o matemático grego Hiparco acreditava que a resposta estava no céu. Ele propôs que se você pudesse comparar o tempo solar de onde você estava agora com o tempo de onde você tinha partido, seria possível calcular a sua posição a leste ou oeste. Apesar dessa teoria ser sensata, havia um problema nela. Nos 2000 anos após Hiparco, ninguém tinha inventado um relógio que funcionasse direito no mar. Na maior parte da história,
foi usado alguma espécie de dispositivo, como digamos um pêndulo. Para um pêndulo funcionar e para você medir essas oscilações, ele precisa de uma superfície estável que não está se movendo. Se você colocar uma coisa dessas num barco, que são famosos por balançar conforme o mar se move para cima e para baixo, isso afeta o movimento do pêndulo e é praticamente impossível marcar o tempo assim. O que era necessário era um novo tipo de relógio. E isso não seria feito por um relojoeiro, mas por um carpinteiro. Em 1714, com a crescente pressão da comunidade marítima, o governo britânico aprovou uma lei chamada Longitude ACT. Eles instituíram uma recompensa de quase 2 milhões de dólares no valor atual a qualquer um que solucionasse o problema de calcular a longitude no mar. John Harrison era um carpinteiro do norte da Inglaterra, apaixonado por consertar relógios. Ele viu uma oportunidade para capitalizar nesse hobby e começou a trabalhar na criação de um relógio marítimo, que ele acreditava que seria o relógio mais preciso já visto no mundo. Aqui à minha esquerda está o relógio marítimo de John Harrison, que chamamos agora de H1. Ele tem várias inovações que o próprio Harrison inventou. Em vez de ter um pêndulo, ele tem esses incríveis halteres. E a ideia aqui é que qualquer coisa que afetar um deles afeta o outro que está no lado oposto. Então qualquer erro causado por movimento vai contrapor um ao outro. O H1 funcionava no mar e só perdia 3 segundos por dia. Mas Harrison não estava satisfeito. Ele começou a entender que um relógio marítimo de fato não ia ser a solução. Então ele voltou para a mesa de projetos. No início da década de 1750, ele começou a ver os relógios de bolso como solução. O relógio que Harrison acabou criando foi o H4. O que ele inventou foi um projeto com uma grande roda de balanço que oscilava muito rapidamente. E o pensamento dele era que os navios se moviam de um certo modo razoavelmente lento. E com esse sistema de alta energia, que se movia rapidamente, ele não seria afetado pelos tipos de movimentos que afetariam um navio. O protótipo H4 de Harrison foi testado em 1764. E ele funcionou. Finalmente, tínhamos a tecnologia para aproveitar o tempo dado a nós pelo Sol e levá-lo conosco para calcular a longitude no mar. Lá pela metade do século XVIII, a tecnologia também estava nos ajudando a dar grandes saltos na astronomia. Desde a invenção do telescópio, nós podíamos enxergar ainda mais longe no cosmo. O telescópio foi o primeiro instrumento científico que ampliava os sentidos humanos. E conforme os telescópios ficavam maiores e melhores, eles revelavam cada vez mais o que havia no nosso sistema solar. William Herschel nasceu na Alemanha. Ele veio para a Inglaterra para ser músico e ele se mudou para a cidade de Bath, onde ele também desenvolveu um interesse grande e profundo pela astronomia. Ele trabalhou e colaborou com a irmã dele, Caroline, que também se tornou uma astrônoma renomada. Os Herschels construíram uma série de telescópios cada vez mais potentes. E com eles, observaram e catalogaram meticulosamente milhares de estrelas. Em 1781, enquanto observava o céu noturno, William notou um objeto que chamou sua atenção. Ele não sabia, naquela época, o que era que ele tinha descoberto, mas ele se empenhou junto de seus contemporâneos para determinar que aquilo era mesmo outro planeta.
Eles são responsáveis pela descoberta do planeta Urano. Foi uma descoberta que abalou o mundo. Por milênios, tínhamos acreditado que existiam apenas 5 planetas. Agora, com a descoberta de Urano, tínhamos um 6º. William dedicou esse planeta ao rei Jorge III. Esse gesto concedeu a Herschel um favor real, e ele foi nomeado como astrônomo do rei. Isso significa que Herschel agora tinha os fundos e a liberdade para construir telescópios ainda maiores e melhores do que antes. E em 1789, ele finalizou um telescópio que coroaria a sua carreira. Esse é o último quarto restante do maior telescópio de William Herschel, o refletor de 12 metros, que foi construído entre 1785 e 1789. Aqui no fundo teria existido um espelho que ele mesmo poliu e moldou e teria demorado muitas e muitas horas de trabalho para ser finalizado. Então, toda a estrutura era sustentada por uma estrutura de madeira enorme que girava com roldanas para que o telescópio pudesse ser direcionado para qualquer ponto no céu. Esse era o maior telescópio do mundo naquela época. Quando Herschel direcionou esse telescópio gigante para o céu, ele fez outras descobertas. Quando William Herschel usou esse telescópio pela primeira vez, em 1789, ele descobriu a 6ª e a 7ª lua de Saturno, Encélado e Mimas. E esse foi um momento muito importante na história desse telescópio. O telescópio de 12 metros de Herschel se tornou um símbolo mundial de progresso científico. Ele abriu a porta para uma nova era de exploração astronômica. E conforme estudávamos Cosmo em detalhes sem precedentes, nossas imaginações começaram a correr soltas. Um efeito direto da tecnologia na nossa habilidade de olhar mais longe no universo e imaginar como podíamos viajar por ele todo é a ficção científica. E ela atinge o ponto máximo no século XIX com Júlio Verne. Verne era um escritor extremamente produtivo e vários de seus trabalhos continham muitas descrições importantíssimas da tecnologia. Às vezes de tecnologias muito futurísticas que muitos afirmam ser uma visão bastante progressista. Em 1865, Verne publicou seu livro Da Terra à Lua. Júlio Verne escreve sobre um clube de armas norte-americano do século XIX, que basicamente constrói uma arma enorme, dispara 3 membros dele ao espaço e depois pousa na Lua. Pesava por sobre aquela cena todo um silêncio aterrador. Acudir ao pensamento daquela multidão que também os audaciosos viajantes, encerrados no projétil, contavam o segundo. 38, 39... 40. Fogo! Apesar de ser uma obra de ficção, o romance de Verne se torna uma inspiração para cientistas de todo o mundo. A coisa mais importante nessa obra é que ela é muito bem embasada. Júlio Verne se esforça para explicar o tipo de propulsão que seria necessário, os tipos de materiais que seriam necessários para conseguir fazer tudo isso. Os cálculos dele eram tão exatos que, pela primeira vez, a ideia de poder mandar uma pessoa para o espaço pareceu plausível. Preparar. Mas apesar da teoria ser coerente, E fogo! qualquer especialista em artilharia dirá que a realidade não era tão simples assim. Eu sou sargento e membro da tripulação de canhão do 13º Grupo de Artilharia Bravo. A artilharia a qual estou na frente é um M1 A1 75 PEC Howitzer. O alcance desses Howitzers, em particular, é de 5,5 milhas ou de 8,8 quilômetros.
Geralmente se consegue um alcance maior com esses howitzers por um cano mais longo que permite que o projétil atinja uma velocidade maior e assim um alcance maior. Para transformar o disparo de Verne em realidade, o cano do canhão teria que ser mais de 15 vezes maior do que o do romance. Eu acho que, teoricamente, isso é possível. A praticabilidade dela que é relativamente nula. E ao que parece, havia outra coisa que Júlio Verne não tinha explicado. As forças G sofridas por um projétil quando ele é disparado de um cano são extremas, para dizer o mínimo. Se uma pessoa sofresse o mesmo dano que uma munição de artilharia sofre quando é disparada, não seria bom para ela. A pessoa acabaria com vários ossos quebrados e com certeza morreria. O sonho de Verne de mandar pessoas para a Lua continuaria firmemente alojado no mundo da ficção científica, pelo menos por hora. Mas as portas da imaginação popular tinham sido abertas. Agora, toda uma gama de escritores e pensadores sonhavam com o que ou quem poderíamos encontrar no espaço. Em 1877, o planeta Marte passou incrivelmente perto da Terra. E em Milão, um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli aproveitou a oportunidade para estudar o planeta vermelho em detalhes sem precedentes. Schiaparelli encheu seus cadernos com ilustrações feitas à mão de Marte, detalhando todas as características que ele via pelo telescópio. Ele fez mapas meticulosos da paisagem marciana, repleta do que ele chamou de continentes e mares. Uma das coisas que ele percebeu foi que, na superfície de Marte, parecia existir uma espécie de rede de linhas cruzadas. E ele descreveu como canale. E o que ele queria dizer era linhas. Mas quando os trabalhos dele se espalharam pelo mundo, a palavra canale foi traduzida errada como canais. Esse foi um erro que teria consequências muito amplas. Quando você pensa em canais, pensa que são criados artificialmente. E se alguém está criando eles, alguém tem que ter construído eles, não é mesmo? Eles devem ter sido construídos por alguém. E isso criou uma onda de especulação que dura até os dias atuais, pensando com relação aos marcianos. O que será que os marcianos estão fazendo? Então começou uma nova onda de escrita de ficção científica que especulava que tipo de vida existiria no espaço. É um pensamento encantador que possa haver outras pessoas por aí com quem possamos fazer amizade. É claro, o outro lado disso é que podem existir alienígenas lá fora para vir nos devorar. A ideia de uma ameaça alienígena inspirou uma das maiores obras de ficção científica de todos os tempos. O livro de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Uma história na qual uma civilização hostil de alienígenas de Marte invade a Terra. Como os deuses e monstros do mundo antigo, mais uma vez, estávamos populando o universo com histórias de criaturas fantásticas. Com o início do século XX, sabíamos que nossa galáxia, a Via Láctea, consistia em bilhões de estrelas como o nosso próprio Sol. Mas ainda sabíamos relativamente pouco o tamanho e forma dela. Na década de 1920, nós não sabíamos nem que o nosso universo ia além da nossa galáxia. O consenso geral era de que o universo consistia somente na galáxia Via Láctea. E era isso. Até Albert Einstein acreditava que o universo era finito e que tudo nele sempre esteve no mesmo lugar. Quando Einstein solucionou suas próprias equações e nos mostrou o que ele imaginava ser a aparência do universo, ele era estático. E sempre tinha sido estático.
Mas a teoria da grande mente científica de todos os tempos estava prestes a ser destruída por um clérigo. Na cidade de Charleroi, na Bélgica, havia um padre católico. Georges Lemaitre tinha sido ordenado em 1923, 7 anos depois de Einstein publicar a teoria da relatividade. Mas Lemaitre não era apenas um homem religioso, ele também era um homem da ciência. Georges Lemaitre era teórico, então ele trabalhava com papel e caneta, e sempre dizia que a Bíblia não era um texto astronômico. Lemaitre era um matemático brilhante, e quando ele pegou as equações de Einstein e as recalculou, chegou a uma conclusão bem diferente. O que Lemaitre, na verdade, nos deu foi uma solução às equações de Einstein, da teoria da relatividade geral, que mostrou que o universo estaria se expandindo. Esse era um conceito que iria contra séculos de astronomia. Até Einstein não conseguiu acreditar que isso poderia ser verdade. Era necessário ter provas. Edwin Hubble nasceu no Missouri em 1889. Era garoto americano. Ele jogava basquete para Chicago, era capitão da equipe, falava espanhol, estudou direito e, em algum momento, ele decidiu que queria ser astrônomo. Trabalhava em Chicago, no observatório Yerkes, que era o maior refrator daquela época. Então ele fez observações incríveis lá. Depois se mudou para a Califórnia, onde usou um telescópio de 2,5 metros para continuar seu trabalho. O telescópio de 2,5 metros no Observatório Hooker, na Califórnia, era o mais poderoso do mundo na época. Hubble usou ele para estudar nebulosas. Nuvens de luz difusas e distantes que intrigaram astrônomos durante séculos. Uma dessas nebulosas em particular atiçou a imaginação de Hubble. Pela primeira vez, com essa grande resolução, ele pôde fazer imagens da nébula de Andrômeda. Hubble pôde ver que a nébula de Andrômeda não era uma nuvem de gás, como as pessoas acreditavam. Na verdade, ela era um amplo conjunto de estrelas individuais. E ele estava prestes a solucionar o antigo enigma que era Andrômeda. Na época, a maioria das pessoas acreditava que nossa Via Láctea era a única galáxia do universo e que Andrômeda estava dentro dela. Havia grandes debates questionando se ela era nuvem de estrelas na nossa galáxia ou alguma coisa de fora da galáxia. Mas Hubble tinha outras ideias. Ele queria calcular a distância de Andrômeda à Terra. E para fazer isso, ele usou uma técnica muito similar ao modo como estimamos a distância das luzes à noite, ao observarmos a intensidade delas. Medindo o brilho das estrelas de Andrômeda, Hubble conseguiu estipular a distância dela. O que ele descobriu foi que essas estrelas estavam pelo menos 10 vezes mais distantes do que qualquer estrela que sabíamos estar na nossa galáxia. Esse foi um avanço incrível para a astronomia. Hubble entendeu que se existiam sistemas estelares fora da Via Láctea, o universo ia além da nossa galáxia somente. Aquilo foi uma grande revolução. Aquelas galáxias, as nébulas que as pessoas estavam vendo, eram galáxias, os universos ilha, como chamamos. Ele pôde provar que havia galáxias fora da nossa galáxia e, ao afirmar isso, de repente, uau! Nosso universo podia ser muito, muito maior do que pensávamos inicialmente. Pela primeira vez, tínhamos prova de que a nossa galáxia não era a única do universo. Na verdade, ela era somente uma entre muitas. Mas Hubble ainda não tinha acabado. Edwin Hubble faz carreira
medindo o universo com os melhores telescópios de então. Enquanto Hubble estudava galáxias muito além da nossa, ele via que as luzes que vinham delas pareciam ser vermelhas. Ele sabia que isso indicava que elas estavam se movendo para longe da Terra. E esse não é um conceito que pode ser compreendido com a ajuda de luzes. Mas de sons. Na escola, você deve ter visto o exemplo de que o tom de uma sirene, de uma ambulância ou de um trem pode mudar dependendo se o objeto estiver se movendo para mais longe ou mais perto de você. O som viaja em ondas. Quando uma ambulância segue em sua direção, o comprimento da onda da sirene é comprimida. Mas conforme ela passa por você, o comprimento da onda se estica e o tom da sirene diminui conforme ele se distancia. A luz funciona exatamente do mesmo jeito. Podemos considerar a luz como uma onda com uma sucessão de picos e vales. E a distância entre dois picos é o que chamamos de comprimento de onda. O comprimento de onda da luz dita a cor dela. Uma onda curta parece ser azul e uma onda longa parece vermelha. Assim como o som, o comprimento da onda da luz muda se ela está se aproximando de você ou se distanciando de você. Se você vir um poste de luz e se você correr muito rápido em direção a um desses postes, então a cor que os seus olhos veriam seria azul. E se você corresse muito rápido para longe dele, de costas, porque você teria que ficar olhando para ele, você veria uma luz mais vermelha. E quando observamos o universo, é bem parecido com isso. Se as galáxias estivessem se aproximando de você, pareceriam azuis. Se estivesse se afastando de você, então pareceria vermelha. Esse foi um momento inovador para a astronomia. As galáxias estavam se distanciando. Isso significa que o universo está se expandindo. Um universo em expansão mudava tudo. Pela primeira vez, nós pudemos saber que ele não era estático. Ele era dinâmico. Nós estávamos mais perto do que nunca de entender como o universo surgiu. De volta à Bélgica, Georges Lemaître estava começando a executar sua nova e grande ideia. O fato de que o universo estava se expandindo era a prova de que os cálculos matemáticos dele estavam corretos e que Einstein estava errado. Lemaître era um homem de ideias ousadas e, após mostrar que o universo estava expandindo, ele acreditava saber a teoria do surgimento dele. Se você sabe que o universo está em expansão, uma pergunta óbvia de se fazer é o que acontece se eu fizer o relógio voltar. E também, e se o que está aumentando agora fosse menor no passado? Lemaître voltou aos cálculos e começou a imaginar o que aconteceria se voltássemos o relógio cada vez mais para trás. Se você continuar a voltar no tempo, você vai perceber que as coisas ficam mais densas e mais densas e mais densas. Lemaître descobriu que se você voltasse o tempo de tudo em um certo ponto, a densidade do material seria como se fosse um átomo. E que esse era o ponto inicial dele. Na época, acreditava-se que o átomo era a menor partícula do universo. E Lemaître usou isso como ponto único de onde se deu o início da criação de tudo. Ele chamou isso de átomo primordial. Essa era uma ideia realmente radical. A teoria da relatividade geral de Einstein havia previsto que o universo sempre existiu, que não poderia ter havido um início.
Mas Lemaitre estava afirmando o contrário disso, que o universo nasceu de um ponto único. Em algum momento, o ponto expande, explode, estoura e se torna o universo que nós vemos agora. Lemaitre tinha criado a base da teoria do Big Bang. Agora, pela primeira vez, tínhamos uma história da criação sem bases na mitologia ou na religião, mas na ciência. Tinha passado um século desde que Hubble e Lemaitre tinham sugerido que nosso universo tinha uma origem. Nessa época, tínhamos lançado satélites e telescópios ao espaço para nos ajudar a ver mais longe do que nunca. E para continuar o trabalho que eles iniciaram, talvez o telescópio espacial mais famoso de todos até leve o nome de Hubble. E em 2012, ele nos deu uma das imagens mais icônicas na astronomia moderna. A imagem de campo extremamente profundo do Hubble. Ela revelou pela primeira vez a verdadeira extensão do nosso universo. Quase tudo naquela imagem é uma galáxia. Bilhões de estrelas em cada uma daquelas estruturas que você vê atrás de mim. A partir dessa imagem, sabemos que existem dezenas de bilhões de galáxias no nosso universo. Atualmente, estimamos que existam pelo menos 100 bilhões de galáxias no nosso universo. Muitos acreditam que pode ser até o dobro deste número. Essa é possivelmente a imagem mais profunda do céu já feita. Ela mostra as maiores distâncias da história do nosso universo. E quanto mais longe olhamos à procura de mais e mais galáxias, mais longe estamos vendo também o passado, ao limite máximo do universo visível. Nós podemos ver a primeira luz que o universo emitiu. Chamamos isso de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é basicamente a sobra de energia do que pensamos ter sido o início do universo. Essa radiação cósmica de fundo em micro-ondas nos ajudou a calcular a provável idade do universo. As estimativas atuais dos astrônomos afirmam que a idade do universo gira em torno de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que nas nossas imagens mais profundas do universo, estamos vendo o universo como ele parecia há 13,8 bilhões de anos. Novas tecnologias continuam a melhorar observações e os nossos conhecimentos sobre o universo. Em 2019, nós finalmente produzimos uma imagem de alguma coisa predita por Albert Einstein. Um buraco negro. Mas nossa sede por conhecimento continua. Na sede do Observatório Europeu do Sul, em Munique, na Alemanha, o Dr. Jason Sporrill-Millau está supervisionando a construção de partes do maior telescópio óptico do mundo. Ele se chama ELT. ELT, em inglês, é uma sigla que significa telescópio extremamente grande. Nós não somos muito criativos com nomes, mas nesse caso combina. Ele é mesmo um telescópio extremamente grande. O ELT está sendo construído no topo de uma montanha, no deserto do Atacama, no Chile. Ele deve ser finalizado em 2025. Ele tem 39 metros de diâmetro. Mas em comparação, os maiores telescópios que usamos hoje em dia têm de 8 a 10 metros de diâmetro. Então é um enorme avanço para nós. Finalizado, ele irá coletar 13 vezes mais luz do que os telescópios mais poderosos existentes hoje. E 100 milhões de vezes mais luz do que o olho humano.
O Dr. Spiromilho está ansioso para ver essa força extra ser muito bem utilizada. Uma das coisas mais incríveis, com certeza, será detectar planetas em torno de outras estrelas. Outra coisa que o LT vai fazer é conseguir ver estrelas em galáxias bem distantes. Poderemos ver a idade delas, poderemos ver quantos metais têm, poderemos ver por onde elas passaram. Então poderemos ver, de verdade, o que está acontecendo dentro das galáxias. Essa é uma máquina incrivelmente poderosa que permite que a gente melhore ainda mais a nossa compreensão do porquê o universo é desse jeito. Isso é super incrível. Pode ser difícil acreditar que já pensamos que a Terra era plana. Que nós estávamos no centro de tudo. E que o universo começava e acabava na nossa própria galáxia. Por milênios, nós explicamos os céus através de histórias de deuses e monstros. Mas com a invenção do telescópio, nós começamos a descobrir o universo racional. Graças à ciência da astronomia, descobrimos novas perspectivas do cosmo. Mas ainda há muita coisa para ser descoberta. Nossa compreensão do universo ainda é muito incompleta. Tudo que nós sabemos sobre planetas, estrelas e gases só conseguem chegar a 5% do universo visível. Os outros 95% ainda são um grande mistério. E até que nós finalmente tenhamos as soluções científicas para as grandes perguntas, sempre haverá espaço para preenchermos com a nossa imaginação.